Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, desta vez com uma convidada muito especial e com um grande carinho que eu tenho por ela, Joana, e não podia esperar melhor do que ela para este podcast que nos vai trazer aqui a sua explicação de arte pura dela ter passado do Excel às sobrancelhas. Bem-vinda, Joana. Obrigada, bonequinha, e quero agradecer-te desde mais pelo convite e por me deixares contar um bocadinho da minha história e tudo o que está por trás deste projeto. Eu é que agradeço o convite e, como te disse, muito obrigada por teres aceito. Antes de mais, como é que é ser uma pessoa licenciada e transportar essa licenciatura a este sonho? Então é assim, nada fácil, mas super gratificante, porque é algo que eu adoro desde sempre. Os meus pais deram-me essa forcinha, tive os alicerces certos, portanto, acho que com a minha grande dedicação, com o poderoso passo-a-palavra dos que me apoiam diariamente e com o apoio das pessoas mais importantes da minha vida, que são os meus pais e a minha irmã, consegui chegar aqui, porque se não fossem eles, eu certamente não teria arrancado com o projeto. E isto sempre foi algo que tu te identificaste ou foi algo que tu foste descobrindo ao longo do tempo? Então, olha, eu sempre cresci no meio da área da beleza, saúde e bem-estar. A minha mãe desde sempre foi maquilhadora, então eu já cresci com essa realidade, representou boas marcas de cosmética, então sempre gostei muito de me arranjar, de moda, de me maquilhar, foi muito por aí. E aqui, portanto, se te apaixonou esse universo, aqui as sobrancelhas em específico, porquê? Então, olha, eu comecei como cliente de depilação a linha desde os meus 12 anos, sempre fiz com linha, o chamado threading, não é? E sempre percebi a diferença que as sobrancelhas fazem no nosso rosto, e o nosso rosto é o nosso cartão de visita, como se costuma dizer, portanto temos que cuidar dele. E então acabo por achar que as sobrancelhas dizem muito de nós. Portanto, se eu tenho uma personalidade de uma pessoa mais meiguinha, as minhas sobrancelhas têm que se adequar a essa minha personalidade, ou seja, eu tenho que me identificar com as minhas sobrancelhas e as minhas sobrancelhas têm que se identificar comigo, entendes? Claro que sim. E, portanto, nada a ver uma licenciatura em Economia, se eu não estou em erro, corrija-me se não for. Verdade. Portanto, da Economia às sobrancelhas, acho que não há aqui uma linha que seja tênue entre as duas. Como é que tu transportas aquilo que foi a tua licenciatura em Economia para este teu sonho? Eu acho que tem um bocadinho de ligação. Isto porquê? Porque eu adoro fazer as sobrancelhas e adoro lidar com o público, que é o que eu considero a linha da frente do meu negócio, mas também estou na parte de trás, que é igualmente importante, o que inclui a gestão do próprio negócio, portanto, gestão de clientes, a análise do mercado, balanços mensais, trimestrais, a própria contabilidade. Por isso eu sinto-me muito grata nesse sentido, por ter concluído com sucesso esse patamar da minha formação. Portanto, foi aqui um balanço bastante positivo. Sim. Entre a tua licenciatura e aquilo que é o teu sonho. Foi sim. Desde que decidiste criar, portanto, o Eyebrows by Joana, qual é que foi o desafio que tu achaste assim mais complexo? Então, olha, este projeto arrancou numa altura que nós vivíamos no incerto, portanto, na altura da pandemia, mas eu sempre fui muito positiva em relação a isso e sempre dei o meu melhor, e o facto de ter, nunca ter perdido o contacto com as pessoas que recorriam aos meus serviços ajudou bastante. Portanto, é assim, é algo super fora da caixa. Portanto, eu investi totalmente todas as minhas poupanças para traçar um caminho que não era, nunca pensei que fosse o meu, percebes? Mas foi muito gratificante, e entender que, é como eu te disse, os meus pais também tiveram um grande papel no investimento, porque deram uma maior força e encorajaram-me a seguir em frente. É por isso que eu costumo dizer que isto é tão meu quanto deles. Portanto, em momento algum, apesar da dificuldade, houve aqui um pensamento em desistir? Ai, nunca pensei em desistir. Eu acho que, como eu te disse, sempre fui muito positiva, e para além disso tenho pessoas e apoio diariamente e acompanhamento diário
que nunca iria deixar que isso acontecesse, sabes? Eu acho que, aliás, eu tenho a minha primeira cliente desde que eu comecei a fazer as sobrancelhas, em 2018, até aos dias de hoje. Portanto, eu acho que por haver este apoio, eu não tenho como pensar em desistir, percebes, Rita? Eu não tenho como não ser feliz nem me sentir realizada. Eu acho que isso, nos tempos que correm, isso é muito importante. Portanto, nós sentirmos bem naquilo que nós fazemos diariamente. Para quem não sabe, eu já fui cliente da Joana. É verdade. A Joana é a melhor. Se vocês ainda não viram o trabalho da Joana, vão poder ver, porque depois vou deixar um bocadinho do teu trabalho, Joana, com a tua devida autorização. Claro que sim. No final do vídeo, porque acho que é importante as pessoas verem com os olhos dela aquilo Obrigada. que tu fazes nos olhos de outras pessoas e transformas olhares, e acho que isso é muito importante. Mais do que nós sermos licenciados e trazermos esse impacto à nossa sociedade, eu acho que é trazermos um impacto ainda maior por gostarmos daquilo que fazemos. Sem dúvida. E tu fazes muito isso, e isso para mim é maravilhoso. Obrigada. Portanto, acho que é incrível ser jovem e ter decidido que o caminho não tinha que ser através de uma licenciatura. E por isso, pegando aqui no teu trabalho, fala-nos um bocadinho daquilo que tu fazes, dos serviços também que tens aqui na tua loja, como é que é o teu dia-a-dia? Ok, então é assim, os serviços que prestamos aqui no estúdio da Eyebrows são a epilação à linha, que é o chamado threading, como eu disse há bocadinho, que é o que me move. Eu adoro saber o poder de uma linha de algodão. Fazemos também o preenchimento das sobrancelhas com a tinta de henna, que é algo que fica super natural e subtil. E de há 2 anos para cá trouxe a minha mãe para a minha equipa, porque é a pessoa que eu mais confio para lidar com o público. Os amigos dos meus pais até dizem que eu sou a fatinha em ponto pequenino, mas a minha mãe está responsável pela maquilhagem e pelo lifting de pestanas com e sem pintura. E todos estes serviços têm em comum o poder do olhar, e a ideia é mesmo essa, é valorizá-lo. Mas isto para dizer, o meu estúdio, olha, a ideia é que fosse assim algo simples, airoso, mas que ao mesmo tempo tivesse um toque diferente, luminoso e reverente, percebes? Eu gosto de me sentir aqui em casa e gosto que quem cá entre também o sinta, entendes? E se sinta bem. Mas mais do que o sítio em si, é o ambiente que se vive, Rita, porque eu sinto que as pessoas não vêm só à procura de uma marcação, mas sim de um momento, e isso eu proporciono-lhes. Eu concordo, e pronto, pode parecer estranho, mas isto é a minha versão enquanto cliente. Eu acho que o espaço é a tua cara, e que se vocês não viram, realmente vocês têm que ver, porque o espaço é literalmente a tua cara. Simples, mas acolhedor, com um toque chique. E é muito confortante nós entrarmos num espaço e sentirmos realmente confortável e bem. Portanto, eu acho que sem sombra de dúvida é algo que está muito bem pensado. Obrigada. E acho que é só incrível, portanto. Aqui, portanto, há todo um processo criativo, não é? Desde a criação ou a estares aqui todos os dias. E como é que tu lidas com os diferentes estilos de rosto, de pessoas, de estilos? Olha, eu acho que acabo por perceber de imediato o estilo das pessoas, com uma primeira conversa, pela primeira abordagem, às vezes as respostas às minhas perguntas do serviço e não só. E é interessante eu conhecer-me a este ponto, porque eu sempre fui assim, Rita. Eu sempre me adaptei bastante às diversas personalidades e gostos de cada pessoa, então cabe-me a mim respeitar isso e chegar ao pretendido do cliente. Para mim, trabalhar com a moldura do rosto, não é? É algo gratificante, porque eu acabo por saber realçar a beleza natural de cada um e ao mesmo tempo estou a aumentar autoestimas. Eu gosto mesmo muito de cuidar das pessoas. Isto aqui, como eu costumo dizer, há pontos de estética que acaba quase por ser o nosso psicólogo, não é? Sim, porque sem nós dúvida. entramos aqui mesmo. Tristes, se calhar num dia menos bom, e saímos daqui mesmo. Com o sentido de estou capaz de dominar o mundo. Estou ótima! Sobrancelha feita! Eu acho que, sem sombra de dúvida, portanto. E histórias?
Tu Histórias. darias sem dúvida um bom livro de histórias Meu Deus. desde o princípio até agora. Portanto, há se alguma história marcante? Olha, baby, na verdade, todos os dias tenho histórias e situações que me marcam, boas e menos boas. E se eu começasse a contar, na verdade, este podcast não teria fim. Mas olha, aquilo que eu me recordo de imediato, aquilo que me vem à memória, são as histórias relacionadas com os filhotes dos meus clientes, que os acompanham nas marcações e que pensam que são os clientes seguintes. Ou seja, o meu papel aqui é incluí-los, eu faço-os deitar na marquesa, eu penteio as sobrancelhas deles, eu faço a massagem, eu passo o creme e faço a massagem relaxante e depois mostro o espelhinho para eles verem o resultado final. E então eles, de tal forma, sentem-se tão felizes e tão especiais que voltam, ou seja, irão querer voltar a ter aquela experiência, percebes? E não se esquecem de mim. Portanto, eu acho que acabo por ter um papel super importante na vida deles, como eles têm na minha. Eu levo isso para casa e é muito giro. Eu acho que é super engraçado, até porque acho que hoje em dia, portanto, nós temos os jovens que cada vez mais começam cedo a cuidar de si, o que é bom. Sim. E acho que também com essa tua atitude acabas por incentivar ao autocuidado, à importância do cuidado do Tem rosto. muita. Portanto, eu acho isso muito, muito bonito. Potenciais futuros clientes, não é? Exato. Lá está, a economia aqui por Pensar mais à frente. Exatamente, acho que é muito, muito importante. Portanto, Joana, jovem, licenciada, um sonho, uma loja, um espaço que é teu. Se olhasses para a Joana de lá atrás, que conselho é que darias à jovem Joana naquela altura? Olha, desde sempre que a palavra que liga uma ação foi arrisca. Eu acaba por ser muito isto, que é, se eu não tivesse arrancado com este projeto, eu nunca saberia que este iria ser o meu caminho, entendes? E eu acho que se nós nunca experimentarmos, nunca iremos saber, por isso acho que arrisca seria a palavra, trabalha. E as palavras as frases desde sempre que eu tenho, desde quando a abertura do meu espaço até então, e levo para a vida, é as frases típicas, que são um clichê, mas nada mais do que isto, que é quem corre por gosto não cansa, o esforço é sempre recompensado e nós temos que fazer aquilo que nos move, sempre. E acaba por ser, é muito por aqui. Acho que é interessante, porque, pronto, como sabes, também trabalho na minha área, pronto, e acho que os meus ouvintes também já o sabem, mas acho que a palavra que tu utilizaste do arrisca, acho que sigo isso um bocadinho à risca. Exatamente. E arrisco e saio um bocadinho fora da minha zona de conforto e por isso estamos aqui Mas hoje. é preciso coragem. Isto não é para toda a gente. Sim, mas eu acho acho que... Mas estou a brincar. Eu acho que eu ligo também a palavra coragem aqui a ser confiante e é preciso sê-lo, mas é complicado trabalhar isso. Mas é tentar não pensar muito, portanto, eu acho que o caminho é interessante e o mais importante nisto tudo é percebermos aquilo que nos move e aquilo que faz sentido para nós, o que é que nos realiza, o que é que nos faz felizes. A partir daqui vai sempre haver obstáculos, mas como em qualquer outro percurso. Portanto, se nós no meio desse percurso percebermos, ok, existe este obstáculo, quero mesmo ultrapassá-lo, ou na verdade não é bem ali que eu me vejo, nem me identifico. Portanto, se for realmente o segundo pensamento, eu acho que é melhor pensar duas vezes que não é bem o caso, não é bem ali que nos vemos, portanto. Eu acho que sim, eu acho que lá está, eu acho que toda a tua trajetória, toda ela é muito bonita, não a venho a acompanhar desde o início, mas gosto de fazer o trabalho de casa e procurar a tua trajetória. Acho que é uma trajetória muito bonita e acho que seguir os nossos sonhos é muito importante nos dias de hoje, principalmente porque nós vivemos numa sociedade cada vez mais instruída, sem dúvida, cada vez mais jovens licenciados, mas lá está, eu acho que como técnica de recursos humanos também identifico que não é só ter uma licenciatura, é preciso gostar daquilo que nós estamos a fazer, porque daqui a 10 anos
vamos estar a fazer algo relacionado e temos de perceber se É isso. somos felizes. E acho que acaba por transpor um bocadinho de frustração se tu não amares aquilo que tu Claro. fazes. E é o que eu costumo pensar muitas vezes, que é, eu podia até ter seguido noutra direção e ter sido feliz, mas não teria sido tão feliz nem realizada como sou hoje, certamente. Eu acho que sim. É assim, a economia perdeu certamente ao ligar. Apesar de tudo, não é? De ainda permanecer, mas sim, eu espero nunca querer voltar, nem ter nenhum tipo de trabalho relacionado. Mas pronto, a economia perdeu, mas nós ganhámos certamente contigo e por isso, sem dúvida, ainda bem que optaste por seguir este sonho. Se tivesses que dar um conselho a um jovem que está agora a pensar em que curso escolher, o que é que haveria de ser o seu caminho, que conselho é que lhe darias? Um bocadinho tudo aquilo que eu disse a mim mesma, portanto, para arriscar, que o trabalho, portanto, se realmente é ali que a pessoa se vê, tem que trabalhar para isso. Tem que insistir, persistir e nunca desistir, porque eu acho que a essência há de ser sempre esta. Portanto, se eu quero muito aquilo, eu vou fazê-lo, mas é preciso não desistir. Não é, ou seja, o primeiro obstáculo vamos desistir. Não, é tentar, é refazer, é voltar a fazer e é por aqui o caminho. Portanto, é sem medos. Sem medos. Portanto, jovens, já sabem, é sem medos. Arrisquem e se der medos, vão com medos mesmo, porque vale lá a pena. Frente vale a pena. Era isso que eu ia dizer. Portanto, diz tudo. Eu acho que não houve nada que na altura que tu tomaste esta decisão que gostasses de ter ouvido, porque pelo que nós percebemos, os teus pais e a tua irmã tiveram um grande papel. Exato, um grande impacto, portanto acho que não ficou nada por dizer. Havia alguma coisa que tu gostavas que te tivessem acrescentado? É sim, talvez, felizmente nunca tive falta de apoio, como estás a dizer, ainda bem, e eu sinto que sempre tive as palavras certas no momento certo. Mas talvez o que me faltou foi mesmo as minhas próprias vozes ou as vozes interiores para dizerem que, para eu ir mesmo, para eu ser mais confiante, que tudo iria valer a pena e iria dar certo, porque eu acho que é assim, eu referi que sempre fui muito positiva. Sim, mas confiante nem sempre. E é aqui que eu digo que a confiança, ou ser confiante, eu ligo a ser corajosa, percebes? Se não fosse aquela forcinha dos meus pais, eu talvez não teria mesmo arrancado com este projeto. Eu acho que sim, acho que hoje em dia, lá está, nós somos jovens e acho que nós temos uma particularidade que é não sermos confiantes. Nós vivemos muito na base do que os outros pensam Sempre. E no que os outros são. E acho que isso que tu acabaste de dizer e aquilo que tu és e aquilo que tu transportas para as outras pessoas em cada olhar, acho que é a autenticidade. Se nunca ninguém te disse, eu acho que tu és uma pessoa super autêntica e sem dúvida que lá fora as pessoas que andam com o teu trabalho acabam por ser autênticas também porque são um espelho daquilo que tu fazes aqui diariamente. E agora aqui para os nossos ouvintes, não é? Também com a curiosidade deles. Se tivesses que te definir como uma sobrancelha... Oh my God! Porque também há estas perguntas, portanto, assim... Adoro! Mais de diversão. Como é que tu definias? Olha, sem dúvida, natural wild. Sem dúvida, quem me conhece sabe porquê. Porque eu, quando era mais nova, fizeram a geneira nas minhas sobrancelhas. Então acabaram por retirar pelinhos a mais e eu fiquei traumatizada. Assim como muitos dos meus clientes aparecem vindos de outros sítios, traumatizados. E eu tento trabalhar isto com eles. Por isso é assim, a minha ideia, e é aquela que eu transmito a todos os que entram por esta porta, é que nós temos que nos ver ao espelho depois de fazermos as sobrancelhas e sermos completamente a mesma pessoa. Portanto, eu sou tal e qual aquilo que fui quando entrei, sou quando entrei, percebes? Ou seja, a ideia é vermos ao espelho, estarmos completamente iguais, não mudou a expressão facial, olhar, está tudo igual. Foi apenas retirado o excesso dos pelinhos e estou mais limpinha, percebes? A ideia há de ser sempre melhorar aquilo que nós já temos, não mudar-nos por completo.
Eu percebo, Percebes? pronto, porque como tu bem sabes, não é? As sobrancelhas Lindas e preenchidas. fora do comum, vá, digamos assim, porque as pessoas gostam mais delas mais fininhas, ou há uns anos atrás usava-se mais fininhas. Exatamente, Hoje tudo em dia depende das modas. já não é tanto assim, e eu também não me identifico com a minha expressão de rosto Nada a ver. com uma sobrancelha fininha. Acho que nisso sempre trabalhaste maravilhosamente bem, portanto é só incrível. Para os nossos ouvintes, 3 conselhos que dás de extrema importância às nossas sobrancelhas. Portanto, ponto número 1. Vou dizer 3 coisas que não se deve fazer. Ok. Ok? Ou 4. 4 é melhor. Então é assim, não devemos tirar as sobrancelhas em casa. Não tentem isto em casa, é aquilo que se costuma dizer, né? Exato. Não tentem isto em casa, que é perigoso. Porquê? Porque nós somos os nossos maiores críticos e tu sabes disso. Ou seja, tiramos um de um lado, tiramos um do outro, tentamos igualá-las, às tantas já não estão iguais e depois fazemos a asneira, então há pelinhos que vão a mais que não deveria. Esse é o conselho número 1. Conselho número 2, não utilizar a pinça, porque a pinça encrava bastante os pelinhos. E o 3 é que a cera faz mesmo super mal à pele e ao músculo. Consta-se, ok? É mesmo. E o 4 acaba por ser não esfregar nem coçar esta zona das sobrancelhas, que é muito sensível, porque os pelinhos acabam por ser muito fraquinhos e às tantas saem e caem mais facilmente. Portanto, a ideia há de ser não tocar tanto, percebes? Não ser tão agressivo nesta zona. Ter mais um ato natural de Exatamente, lavar a cara mais subtilmente. Se não sabiam, a nossa Joana já nos contribuiu aqui com algumas dicas. Portanto, como vos disse, vou deixar o arroba da Joana. Acho de extrema importância vocês visitarem portanto, o Instagram da Joana e o espaço também, mais do que o Instagram, o espaço. Também para conhecerem a pessoa que a Joana é. Vocês vão adorá-la, não tenho qualquer dúvida. Amiga, se não for assim, lamento, mas não tem como. Portanto, acho que é muito importante. E uma novidade agora aqui em primeira mão, que quem só ver o Spotify até ao fim vai descobrir, é que, para além do Spotify, vou alargar aqui o meu espectro de comunicação e vai ser a primeira a ser lançada, o primeiro episódio no YouTube do Alagarde. Só podia! Portanto, achei que seria a melhor altura para fazer. Muitos parabéns, portanto, estou muito feliz por ti também. Tu também mereces tudo e mais alguma coisa. Obrigada. Olha, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada eu. Por teres aceito o meu convite. Este bocadinho aqui contigo é sempre maravilhoso. És o máximo. E se vocês ainda não têm um olhar perfeito, venham à Joana. Deviam marcar comigo. Beijinhos! Beijinhos!